Olá, estamos iniciando o programa Marcelo Figueiredo de hoje. Quero continuar com as minhas ideias e ponderações que estão no livro Os Bastidores do Poder, Memórias, Bastidores da Política da Grande Getúlio Vargas, Ideias, que foi lançado em 2020 e tem 129 páginas, não é? Hoje eu quero falar sobre educação e cultura, né? Como seria ótimo se a gente tivesse educação fundamental em tempo integral. Entrava de manhã e a criança saía de tarde. Lógico que isso hoje é um sonho, mas não tão impossível assim. Copiam tanto dos Estados Unidos, por que não copiar isso também? As creches municipais devem ser mais fiscalizadoras e fiscalizadas. Quem trabalha com criança deve ser paciente, prestativa e responsável. Quem não tem no mínimo essas três qualidades nunca deveria lidar com a criança. Paciente, prestativa e responsável. Eu me lembro de um tempo atrás que aconteceu um caso aqui na cidade de Getúlio, na nossa creche municipal, que uma criança caiu e acharam que não era nada, levaram para o hospital, comunicaram os pais e ela ficou internada parece que era com traumatismo craniano, né? Depois, graças a Deus, deu tudo certo e foi resolvido. Se a diretora na época ela tivesse agido ligeiro, tinha resolvido tudo em tempo hábil. Nós vemos cada coisa nesse Brasil que acontece em creche, em escolas, que Deus o livre. As escolas municipais aqui de Getúlio Vargas estão bem protegidas, porém, com algumas pessoas internas, professores ou funcionários que não deveriam estar lidando com criança, pelo jeito mal educado, pelo jeito agressivo e pelo jeito até colocando em risco algumas crianças. O que foi alvo de nós, tantas denúncias que foram feitas, e pouco poder público agiu. Ou por apadrinhamento político, ou de repente acreditando lá que nada ia dar, ou de repente acreditando em passar pano para proteger professor ou diretor de escola. Isso é um grande problema, o que culminou com a extinção do EJA, aqui em Getúlio Vargas, num primeiro momento. É aquilo que nós falamos, gente incompetente não pode fazer parte de direção de escola. Só ganhou direção de escola porque era CC. Fez campanha para o prefeito, era amigo do prefeito, o prefeito devia obrigação para a família dela, e assim era um grande problema. E esse problema maior acontece não só aqui em Getúlio, acontece em tudo que é lugares. Escolas, de repente, mal conservadas, mal pintadas, que sequer os administradores, ou o prefeito, o vice, ou o secretário botariam os filhos deles lá. Mas eles botam os filhos dos outros. Isso é um grande problema. Para não falar uma vergonha na área de educação. Porque nós sabemos que a Constituição Federal, ela deixa bem claro que a questão do ensino fundamental é dever dos municípios, com o apoio dos estados. E também da União. O que dizer que a prefeitura que não tem um setor de projetos, com pessoas capacitadas para fazerem uma diferença? As escolas é do mesmo jeito. Se tu sabe que vai dar um problema e precisa pintar, por que tu vai pintar ou construir durante o ano letivo? Constrói nas férias. Falta planejamento, competência e vontade. Ah, mas a Secretaria de Educação, quantos círculos de pais e mestres, o famoso CPM, fazem promoções o ano inteiro para ajudar? Isso tem que ser realizado de uma forma planejada. Precisa tal coisa, vamos tentar fazer. Chamar a comunidade escolar. Todo mundo ajuda escolas. Tu sabe que tu vai precisar dar material, de repente, escolar, para aquelas pessoas que não têm condições, ou é de baixa renda. De repente, uma mochila, um estojo. Por que o Círculo de Pais e Mestres não se programar para isso? Me lembro de uma polêmica há um tempo atrás, que uma escola queria exigir botar uniforme. Eu tenho duas posições quanto ao uniforme. Tem cidades aqui, em Santa Catarina também, onde eu convivo, onde que existem escolas que o próprio Estado, o governo dá. E os próprios municípios dão de graça. E aí sim eles exigem que você vá com uniforme. Como é que tu vai obrigar uma pessoa que não tem condições ou tem poucas condições até de se alimentar a comprar uniforme? Por que o município não bota recurso nisso? Bota recurso em tanta besteira para comprar uniforme,
deixar as crianças padronizadas, não ter a criança mais rica lá humilhando a mais pobre. Planejamento. Precisa de uma Secretaria de Educação que compre a briga em favor da educação. Para que o professor de uma escola tenha um jaleco dado como se fosse numa firma. Pensando em firma é que deveria ser agida a educação, cobrando boas notas. Talvez até nós diminuiríamos a evasão escolar, tendo uma coordenação de escola, que se faltou o aluno vai de atrás para saber o que é. Mas não envolvendo outros órgãos sem primeiro conhecer a realidade da família. O que falta é humanidade também nas escolas. Isso é fácil de fazer, tem vários profissionais que se preocupam com isso. Levando só os órgãos competentes a hora que realmente esvaziou qualquer forma de tentar ajudar essas crianças. Porque, senhores, eu tenho parte de culpa nisso, como que se fala em conselho tutelar. A gente ajudou a colocar algumas pessoas medíocres, incompetentes, irresponsáveis e, de certa forma, desculpe, pessoas que jamais deveriam estar lá para cuidar de crianças. Mas nós vamos reparar isso. Nós vamos passar por critérios rigorosíssimos e vamos divulgar isso à comunidade. Tem pessoas lá que sequer trabalharam com crianças e entraram. E hoje querem se perpetuar lá no local. Além deles não fazerem ou não sentirem pela criança aquilo que deveria ser feito, eles punem os pais. Com certos absurdos até chegaram ao ponto de dizer que estão incomodando o próprio conselho, um pai, uma mãe querendo ver seu filho. Isso é um absurdo. Então a educação dentro da escola, ela tem que ser pensada como antigamente era. Competência, seriedade, fazer o professor ser respeitado. Lugar de escola é para estudar, para aprender, mas acima de tudo, para mostrar e criar cidadãos de bem. E que essas pessoas façam realmente uma diferença na sociedade como um todo. E por que não seguir também a carreira de professores, que hoje parece que está em extinção isso aí, pelos baixos valores, pelos custos e por falta de reconhecimento. A escola com planejamento, ela vai longe. E isso não é só o diretor, é os professores que lá atuam durante 10, 20, 30 anos. Ah, Marcelo, mas a direção da escola muda a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Não importa isso. Mas os mesmos professores ficam lá 10, 15, 20 anos numa escola. Se chama planejamento. O diretor que senta numa cadeira, o vice-diretor, a coordenação, eles devem ser líderes e não chefes perseguidores de serventes, de funcionários, de professores, mas ser líderes e mostrar para a comunidade escolar como se faz uma grande diferença. Sem falar em educação de alguns prefeitos que se acham superiores a muitos professores, né? Mas não tem 10% da educação deles. Da competência e muito menos do amor pelas crianças. É uma pena, mesmo, pena. E tu vê professores e secretários de educação não comprometidos com as escolas nem com crianças. Escolhem os secretários de educação que mais parecem funcionários de abatedouros de gado. E outros que nunca comandaram nada, nem mesmo a própria casa, o que é muito lastimável, deixar lidando com educação de criança, educação do seu filho. Em questão de cultura, alguns prefeitos que somente querem exibir filmes, né? Acreditam ser só isso cultura. Incentivar a criação de teatro, coral, banda marcial, grupo de danças, é difícil. Parece que isso aí perdeu o foco. Eu não sei se ainda está funcionando, mas deve estar, um grupo, né, de danças aqui, gaúchas, aqui no Colégio Manuel da Nóbrega. Isso, se está ou não está, tomara que esteja. Mas se não está, deveria estar. E acima de tudo, cada escola que tivesse um grupo de dança, de teatro coral, que é isso aí que faz a diferença. Botar a criança num outro horário de aula, voltar para a escola, para ter uma ocupação lá, para aprender, para representar e ver o que é responsabilidade. Isso aí tu não precisa, de repente, só balé para botar a guria
Bota lá um grupo de coral, um grupo de teatro e faça a diferença na tua escola. Momento cívico é importante, os centros cívicos que existiam nas escolas sumiu, desapareceu. É tão fácil ter um grêmio estudantil e um setor cívico para fazer a diferença em Semana da Pátria, Dia de Tiradentes, dos grandes heróis da pátria. Hoje o cara não sabe nem o que é Tiradentes, nem estuda mais no colégio. Daí ficam com esses tipos de pessoas aí chamando de mito o cara que sempre mama no governo. É um grande problema. Trazer peças de teatro, o prefeito tem que trazer peças de teatro, orquestra, shows educativos e trazer cultura para cada município. Estamos em dias tristes e não ter cultura, só ter cobrança. Talvez porque foram criados esses prefeitos, esses secretários num ambiente indigno, um ambiente grosso, um ambiente que não existia isso. Tem esses prefeitos que não sabem ser líderes, eles sabem ser ditadores, só sabem mandar e mandar. Pois quem perde com isso é só o povo. Infelizmente quem perde é o povo. Fazem da prefeitura um circo, fazem da Câmara de Vereadores o segundo circo do município. E pior, fazem de festas públicas achando que é palanque eleitoral para eles, sem realmente fazer alguma coisa pela educação ou pela cultura. Povo sem cultura torna-se comandado por qualquer imbecil. A hora que nós mudarmos isso, teremos novamente grandes líderes, atingindo a uma grande classe e uma grande sociedade, fazendo ela cada vez mais forte, culta, próspera e que vai eleger pessoas de bem. A educação e a cultura fazem nós deixarmos de ser analfabetos funcionais e transformarmos o local onde nós vivemos, o estado onde a gente vive e o país melhor. A tua criança ou teu filho que está numa escola deve aprender e o professor tem a obrigação de ensinar. Ele tem a obrigação, seu filho, de respeitar o professor e quem está dentro da escola. Claro, se tiver mandos e desmandos, aí é outros 500. Mas a obrigação ele tem. E é isso que tem que fazer. Mostrar que a obrigação é algo importantíssimo para nós mudarmos a questão inteira de uma grande realidade que existe nos municípios brasileiros. Educação tem que ser prioridade. Grupos de estudos tem que ter nas escolas, em horário adverso daquele que tu estuda. Grupos de teatro, coral, grupos de pintura. Isso é fácil fazer, basta ter vontade. E mostrar aqueles professores que têm no coração a arte de ensinar, a vontade, que têm o prazer de ensinar, tenho certeza que se você convidar ele, senhor diretor, coordenação de uma escola, não espere por prefeito, não espere por secretário de educação, mas se você provocar esse professor terá o maior prazer em ajudar. Que ele quer fazer, só que muitas vezes ele desiste por baixos salários, por falta de incentivo e, em especial, falta de reconhecimento. É isso que é um grande problema, a falta de reconhecimento. Vamos reconhecer mais, desde as simples pessoas que fazem a limpeza numa escola, a pessoa que cuida, o professor que ensina, a direção que perde horas, a direção séria que perde horas em correr atrás das coisas, e a direção que não passa a mão em ninguém, viu coisa errada, vai agir conforme a lei manda. E é isso que nós precisamos. Pessoas que agem, que façam a diferença em todos os lugares. Prefeitos, nós temos que aprender a eleger aquele comprometido com o povo, e não simplesmente com o bolso ou com seus amigos. Esse é um programa, hoje, que trouxe educação e cultura. Eu quero que você debata comigo e que a gente consiga fazer sempre um programa cada vez melhor. Meu muito obrigado.